tarde. É um prazer estar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e agradeço esse convite. Vão passar a ouvir português de Portugal, que é sempre complicado. Como sabem, há muitos anos, não é nenhum português que não diga a um brasileiro, que os portugueses estão habituados ao acento brasileiro do português, graças a essa grande indústria cultural de massas que foram as telenovelas, que invadiram Portugal desde os anos 70 e que fizeram com qualquer português, seja ele camponês ou operário ou membro da elite económica, está muito habituado ao português do Brasil, que, como é sabido, não é o caso no Brasil. Eu não sei se deveria passar para ali, é como só para não estar, mas se me ouvirem bem, eu vou então iniciar e explicar o título e o porquê desta conferência. Em primeiro lugar, eu não vou apresentar um paper, ou seja, não vou apresentar um paper com pesquisa própria, cheio de hipóteses e cheio de textos. Vou, no fundamental, revisitar, é esse o meu objetivo, revisitar alguns conceitos e alguma pesquisa sobre o tema dos legados do autoritarismo, em grande parte porque, após ter realizado há cerca de 10 anos, com colegas da Europa do Sul e da América Latina, uma pesquisa sobre a justiça de transição e os legados das ditaduras que foram derrubadas, digamos assim, pela terceira onda das democratizações, não é verdade, nos anos 70 e nos anos 80, e como é que estes processos de democratização lidaram com o passado autoritário. Isso foi publicado há cerca de 10 anos em inglês e português. Eu vou voltar ao tema, num projeto de pesquisa que pretendo apresentar. E por isso, a propósito de acontecimentos mais recentes, eu lembrei-me justamente do tema desta conferência, que vai ser mais uma conferência, digamos, à volta de conceitos, de sínteses, de experiências, do que propriamente um paper muito coerente. Eu gostava de começar por alguns eventos recentes que caracterizam algumas democracias contemporâneas e que remetem diretamente para aquilo a que nós poderíamos chamar erupções de memória. Todas as democracias contemporâneas, sobretudo as democracias pós-autoritárias, têm erupções de memória que polarizam a cena mediática, que polarizam a sociedade, muitas vezes até polarizam os sistemas políticos democráticos e muitas vezes até o sistema internacional, não é verdade? Ou seja, vindo de Portugal, por exemplo, o ditador português Oliveira Salazar nasceu numa aldeia, o presidente da Câmara dessa aldeia, que até é de esquerda, do Partido Socialista, que está hoje no poder, é o principal partido de centro-esquerda em Portugal. Salazar nasceu em Santa Combadão e ele resolveu fazer um museu na casa modesta que está abandonada, onde Salazar nasceu. Obviamente que pretendeu fazê-lo porque pretende incluí-la num roteiro cultural, não é verdade? E, ao longo deste verão, em Portugal, desencadeou-se todo um debate sobre deve ou não existir um museu em torno de Oliveira Salazar. Mesmo que esse museu tenha a consultoria científica da Universidade de Coimbra e até, por acaso, de historiadores que não são do espectro político da direita ou do centro-direita, por acaso até são do espectro político da esquerda e do centro-esquerda. E gerou-se todo um debate ao longo deste último verão, inclusivamente com a participação de cientistas sociais, um mais conhecido no Brasil, por exemplo, da Universidade de Coimbra, chamado Boaventura Sousa Santos, também participou nesse debate, e muitos outros sobre deve ou não existir um museu. Para uma parte, não só dos intelectuais, como inclusivamente de jornalistas que tomaram posição, o perigo não era a existência do Museu do Salazar, o perigo era, com base na experiência italiana, ele tornar-se um
local de peregrinação da extrema-direita portuguesa, que é relativamente pequena, mas a extrema-direita portuguesa a aproveitar para fazer manifestações e haver algum revivalismo de Salazar. Não é fácil, Santa Combadão é uma aldeia, não tem interesse nenhum especial, é uma vila, não tem interesse nenhum especial, e mesmo os neofascistas portugueses levavam tempo a lá chegar, além de que os neofascistas portugueses têm outros símbolos, em Lisboa, ou no Porto, ou enfim, nas grandes cidades onde podem realizar manifestações, etc. O mesmo se passou em Itália, muito recentemente, a propósito de outro projeto, em Predápio, onde nasceu Mussolini, com uma diferença bastante importante, eu vou ser rápido, é que o fascismo italiano tem um problema estético. É que, ao contrário do salazarismo, o fascismo italiano deixou obras modernistas, arquitetónicas, que são, enfim, de uma excelente qualidade estética. E a sede do Partido Nacional Fascista em Predápio, ou a sede, que nunca foi inaugurada, do Partido Nacional Fascista em Roma, são, obviamente, pérolas da arquitetura modernista italiana. Não acontece o mesmo em Portugal, mas houve também um debate muito grande nos últimos 2 anos entre historiadores e na mídia, inclusivamente com historiadores italianistas norte-americanos, sobre o que fazer com a hipótese deste museu e o que fazer com o legado do fascismo. Houve um historiador italiano que disse, bem, então o que é que se quer fazer? Vamos destruir as sedes do Partido Nacional Fascista, que já não são realmente sedes do Partido Nacional Fascista e que são pérolas arquitetónicas do fascismo italiano. Bem, como sabem, outras erupções de memória atingiram o Brasil nos últimos anos, não é verdade, até provocando conflitos internacionais, enfim, alguns conflitos diplomáticos internacionais, quando o atual Presidente do Brasil não só tem feito bastante referências aos legados da ditadura militar brasileira, apontando com certas características positivas, basicamente com aquilo que mais os historiadores que os cientistas políticos chamam atitudes revisionistas perante o passado, e nomeadamente até, enfim, é um episódio mais conhecido, teve grande impacto, inclusivamente na Europa, etc., foi a propósito do Chile, do pai da ex-presidente do Chile, Bachelet, não é verdade, e do legado da ditadura militar chilena. Ora bem, eu cito estes 3 acontecimentos porque eles são muito diferentes, mas remetem para aquilo a que nós chamamos políticas do passado nas democracias contemporâneas, cujo impacto é muito diversificado e, atenção, eu não vou dar esses dados, cujo impacto na cultura política de massas é muito pequeno. Na maior parte dos casos, na Europa, cerca de 70% a 80%, quando fazemos inquéritos de opinião pública, cerca de 70% a 80% da sociedade desconhece sequer o nome de muitos ditadores europeus, a não ser aqueles historicamente clássicos, que são muito reproduzidos pela mídia. O que quer dizer que, para a grande maioria dos portugueses, a ditadura de Salazar já não quer dizer nada, para a grande maioria dos italianos, a ditadura de Mussolini já não quer dizer nada, e, portanto, a ativação política do passado pelos dirigentes políticos próximos do mainstream da democracia não rende politicamente. Ou seja, independentemente dos polos extremistas, por vezes em dinâmicas de erupção da memória, ativarem politicamente esse passado, a verdade é que esse passado é dificilmente ativado pela história contemporânea, tem algum interesse para as elites, mas na realidade não faz parte da dinâmica das democracias europeias, e mesmo alguns fenómenos políticos que remetem, por exemplo, na Europa para a emergência de movimentos populistas de direita, só para dar um exemplo, o passado autoritário, na maior parte dos casos, não faz parte dessa ativação. Ora bem, eu queria só começar
começar por dizer quais são os temas que eu vou abordar nesta breve conferência. O primeiro remete para o grande problema do que é um legado do autoritarismo e como é que as transições democráticas lidaram com esses legados do autoritarismo e porquê. O que é que nós conhecemos sobre isso e qual é a dinâmica. O terceiro tema remete para a chamada justiça de transição. Ou seja, como é que os processos de democratização lidaram de formas muito diferentes com o passado autoritário e como é que esse lidar com o passado autoritário remete sobretudo para o tipo de transição democrática. Não remete para os bons desejos e a consciência democrática de uma dada sociedade, mas sobretudo como é que ela remete para isso. E, finalmente, sobre as políticas do passado, no sentido de como é que as democracias contemporâneas lidam com estas erupções de memória e qual é o papel que, eventualmente, elas podem ter. Ora, eu gostava de começar pela definição de legados. É um dos grandes problemas que as ciências sociais têm, e há dezenas de estudos sobre o tema, e, no fundo, o que é um legado autoritário? Talvez uma das melhores definições é por um politólogo romeno que ensina em Princeton, Gregory Pompelches, que introduziu uma definição de legados como os pontos de partida estruturais, culturais e institucionais de uma ditadura que, no fundo, quando uma transição democrática abre a porta e vai criar novas instituições, é isto que tem. É claro que talvez o problema mais importante seja destrinçar legados de uma ditadura de legados históricos muito trabalhados, aliás, quer na ciência política, quer na história por definição, quer pelo chamado institucionalismo histórico, etc., etc., que são os legados históricos que, obviamente, marcam uma democracia. Como destrinçar os legados de uma ditadura dos legados históricos? Nós sabemos que existe toda uma tradição que marca hoje menos a ciência política, mas que a marcou muito, nomeadamente sobre a América Latina e sobre o Brasil, e que remete, obviamente, para modelos de explicação sobre certas características dos sistemas políticos contemporâneos, com base em legados históricos muito significativos. Um cientista político conservador morreu há pouco tempo, mas que era um cientista político com uma obra importante, chamado Howard Fiarda, por exemplo, encontrou na natureza patrimonialista, na natureza clientelar, na natureza elitista dos sistemas políticos latino-americanos, uma estrutura corporativa que basicamente foi herdada como legado daquilo que nós poderíamos chamar legado do modelo hispânico, português e espanhol na colonização da América Latina e, portanto, Howard Fiarda encontrou aqui um fator de explicação importante para a natureza específica, inclusivamente, dos sistemas políticos contemporâneos e da mudança política na América Latina. O mesmo podíamos dizer do meu orientador de tese, um cientista político norte-americano, que trabalhou sobre o Brasil, sobre os interesses organizados e a ditadura brasileira, Philip Schmitter, e que foi talvez um autor pioneiro na literatura sobre a democratização. Portanto, como é que nós distinguimos e tentamos operacionalizar legados do autoritarismo de legados históricos do lucro, não é verdade? Esse é um dos nossos principais problemas. Bem, a primeira inovação da literatura em ciências sociais nos últimos anos sobre ditaduras e democracias é ter acrescentado o conceito de onda, no sentido em que existem, sem dúvida nenhuma, etapas de democratização e de consolidação autoritária, transição ao autoritarismo, que marcam o mundo
com modelos claramente de difusão. Eu não vou agora estar a dar dados muito específicos, inclusivamente sobre a literatura mais quantitativa, mas só para vos dar um exemplo, o facto de um país ter um processo de mudança de regime do autoritarismo à democracia ou da democracia ao autoritarismo aumenta significativamente a possibilidade de o seu país vizinho ter o mesmo movimento. E na realidade nós observamos claramente uma etapa de democratização, fundamentalmente, quer na Europa, quer na América Latina, entre 1900 e 1920, uma etapa de grande diminuição do número de democracias, evidentemente na época do fascismo. O panorama durante a Guerra Fria é mais complexo, visto que a grande maioria dos novos países, quer em África, quer na Ásia, que entram nas Nações Unidas como são reconhecidos pela comunidade internacional como países independentes, faz aumentar significativamente o número de ditaduras, mas temos evidentemente este aumento crescente até ao final da Guerra Fria e depois a chamada terceira onda de democratizações. Ora, se a literatura sobre democratizações olhava quase sempre numa perspectiva comparada, evidentemente, mas salientando o papel dos atores políticos nacionais neste processo de democratização, ou de mudança de regime, ou de criação de ditaduras militares, por exemplo, na América Latina, não subestimando o fator internacional, ou seja, o fator Guerra Fria. Nos últimos, eu diria, 10 anos, há duas dimensões, eu fiz agora um trabalho sobre isso, para um período entre as duas guerras. Há duas dimensões que têm sido muito trabalhadas. Uma remete para os processos de difusão, ou seja, como é que os atores políticos nacionais, à procura de instituições políticas, por exemplo, autoritárias, para consolidar o regime autoritário, vão e porquê que vão buscar a modelos previamente existentes. É o caso, por exemplo, do corporativismo entre as duas guerras mundiais, é o caso, talvez o caso mais impressionante, sob o ponto de vista da globalização e da difusão de instituições políticas autoritárias, neste caso à esquerda, que são as ditaduras socialistas, que têm um grau de homogeneidade na criação de instituições políticas que é muito semelhante, independentemente de estarmos na Rússia, na China, em Cuba, no Vietnã ou na Europa Central e Oriental, não é verdade, durante a Guerra Fria, panorama que, aliás, não caracteriza muitas ditaduras de direita. Bom, mas isto era apenas para vos dar alguns dados e entrar propriamente. Este aqui é um outro quadro que remete para o poder internacional dos regimes ditatoriais, neste caso com o ascenso do fascismo e depois das ditaduras tipo socialista, mas não vou avançar mais. Oi? Parou aqui? Não. Para entrar num tema que é fundamental para os legados do autoritarismo, que é, evidentemente, a natureza dos regimes que antecedem o processo de transição democrática. Basicamente, por mais voltas que a gente dê, a literatura contemporânea hoje sobre os regimes autoritários não liga muito à tipologia dos regimes ditatoriais. Os estudos mais inovadores feitos nos últimos 10 anos sobre regimes ditatoriais olham sobretudo para os universais das ditaduras. Não é? Podem existir aqui cientistas políticos na sala, os historiadores vão ficar ofendidos, a comunidade democrática também, a clivagem ideológica onde nos situamos também, mas os regimes ditatoriais têm universais independentemente da sua natureza ideológica. E os estudos nos últimos anos sobre as ditaduras, por exemplo, a importância da diferença entre uma ditadura de tipo socialista e uma ditadura de tipo fascista é nula. E, de facto, existem alguns universais que são muito importantes,
sobretudo nas ditaduras socialistas, nas ditaduras de modernização e em algumas sobrevivências do fascismo, que são clássicas. E eu vou muito rapidamente enumerá-las. A primeira é a personalização do poder. Qualquer estudo comparativo sobre a ditadura vos diz que, em média, 3 anos após a tomada do poder, em contextos muito diferenciados, seja na época do fascismo, seja em modelo de revolução socialista e criação da União Soviética, seja revolução chinesa, seja regimes autoritários mais clássicos de direita, existe um processo de personalização do poder. Mesmo quando, muitas vezes, a tomada do poder do regime autoritário, que vai institucionalizar o regime autoritário, não ter uma chefia de tipo personalizada. Ou seja, não for Hitler chega ao poder, Mussolini chega ao poder, Mao Tse-tung, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, chega ao poder. Mas, por exemplo, Salazar, que não chegou ao poder, só para dar um exemplo, não é? Foi uma ditadura militar. Bom, a segunda dimensão universal é a criação de um partido único ou dominante. Este também é um tema muito interessante, que dá origem a uma pesquisa muito diversificada em ciência política, que é, independentemente de não ter sido um partido político, isto ao longo do século XX e XXI, de não ter sido um partido político a ser o elemento determinante na conjuntura crítica que leva à institucionalização de uma ditadura, a partir do poder cria-se um partido único ou dominante. E quando não há, inventa-se. E os estudos também são, enfim, o caso de Cuba é um caso mais interessante, não interessa agora no caso, por exemplo, de uma ditadura de tipo socialista, não é verdade, como é sabido, não representou a tomada do poder por um partido comunista, mas poderíamos falar da União Nacional de Salazar, da maior parte das ditaduras de direita no período entre as duas guerras, que não foram produto da tomada do poder por um partido fascista, e, claro, isso não se coloca para as ditaduras de tipo socialista, que no geral representam a tomada do poder por um partido comunista, ou mesmo nas ditaduras de modernização, que também, no fundamental, criam um partido único. Portanto, a segunda característica aponta para a criação de um partido dominante ou de um partido único, que é uma pedra instrumental da institucionalização do regime ditatorial. E a terceira, obviamente, que eu não vou desenvolver, é a criação de um legislativo autoritário. Que, ao contrário do que se pode pensar, nos regimes autoritários não é, como os ingleses diriam, ou os norte-americanos, window dressing. Não é para inglês ver, como dizem os portugueses. Não é uma fachada. Cumpre funções em regimes ditatoriais, muito embora não seja um parlamento democrático. Poderia avançar muito sobre isso, mas quando nós olhamos para as ditaduras históricas e contemporâneas, nós claramente temos ditaduras socialistas, as ditaduras militares, nem vale a pena falar, que têm como ponto, talvez, central para os legados do autoritarismo, o facto de, com raras exceções, o Brasil é uma delas, não criam instituições nem engenharia política que se consolide. As ditaduras militares, na maior parte dos casos, são regimes de exceção. Não criam partidos únicos ou dominantes, não criam instituições de massas, não criam instituições de enquadramento da sociedade, não criam, etc. Não criam instituições políticas de tipo parlamentos autoritários, etc. Já sabemos que aqui, na América Latina, digamos, o Brasil foi, num certo sentido, uma exceção, daí a caracterização mais em história do que em ciência política de ditadura civil-militar, enfim, mantendo o Congresso, o partido dominante, etc, etc. Depois temos as típicas ditaduras de modernização e, evidentemente, no final do século XX, ainda tínhamos as sobrevivências de ditaduras da época do fascismo, sobretudo do franquismo e do salazarismo. Estavam reduzidas, no fundamental, à Península Ibérica, já que a ditadura grega era uma ditadura militar. E, não vamos falar agora, temos os regimes autoritários sultanísticos, que o Anne Lind chamou como regimes sultanísticos, que todos sabemos o que é, todos sabemos mais ou menos defini-las, mas que têm uma série de características muito interessantes que eu não posso desenvolver, os sultanatos do Golfo e por aí adiante. Bom,
Tudo isto para AI, ali, tudo isto para voltar ao problema dos lugares do autoritarismo, para sublinhar um ponto. E esse ponto é fundamental. E a pesquisa comparativa sobre o tema aponta justamente para ele. Que, basicamente, quanto mais estável e institucionalmente inovador for o regime autoritário, maior é a potencial influência do legado do autoritarismo no processo de democratização. Ou seja, quer isto dizer que partido único, organizações de massas, nas ditaduras socialistas, estatização das relações sociedade civil, Estado, sociedade civil, com um processo de nacionalização e de coletivização muito significativo, muito mais significativo, obviamente, nas ditaduras de direita, provocando processos de democratização que são simultaneamente, ou foram, na maior parte dos casos, processos simultâneos de transição à democracia e de transição, digamos, de uma economia estatizada a uma economia de mercado a nível nacional. Não a nível internacional, porque nunca houve, digamos, um campo socialista na economia internacional, mas não vale a pena agora estarmos a entrar nesse debate. Ou seja, transitam, no fundo, e este é um problema muito complexo, que foi muito trabalhado enquanto legado do autoritarismo, porque são simultaneamente legados de tipo político com legados de tipo económico e social. Mas aqui o ponto a reter é o ponto da engenharia política do regime autoritário e como é que, num processo de transição, as democracias vão legar o fundamental, vão ter que lidar com ele. Ora bem, quando nós olhamos para os legados do autoritarismo, nós observamos muito rapidamente que eles, no fundamental, têm a ver com três áreas. A primeira caracteriza, por exemplo, caracterizou muitos processos de democratização na América Latina, que foram processos de transição, na maior parte dos casos, ou de tipo continuista, ou por ruptura pactada, ou seja, de pacto entre elites militares e elites civis, que tiveram uma escassa participação, digamos assim, da sociedade civil. É fácil observar que existe uma abundante literatura sobre o tema, de que um dos maiores legados dos regimes autoritários militares são, obviamente, os enclaves autoritários na relação civil-militar. Ou seja, os privilégios, no fundamental, das Forças Armadas perante uma nova democracia. Ironicamente, isto aconteceu noutros países, ao contrário. Por exemplo, em Portugal, numa transição democrática muito interessante e muito singular, porque não tem a ver com o padrão dominante, existiram problemas da relação civil-militar, ao contrário. Em segundo lugar, o universal destes legados autoritários é o que fazer com o sistema repressivo herdado de uma ditadura. Apenas no caso das ditaduras socialistas, a questão da relação Estado-sociedade civil é um legado claro do autoritarismo e das ditaduras socialistas. Na maior parte dos casos, nas democratizações que provêm de ditaduras de direita, sejam elas herdadas da época do fascismo, e de ditaduras militares, o problema da relação Estado-sociedade civil põe-se de uma forma muito limitada. O segundo grande problema tem a ver com aquilo a que a literatura muitas vezes chama de partidos sucessores. Ou seja, como é que na democracia vão sobreviver ou não a instituição política dominante de um partido, de um regime autoritário, que no geral remete para um partido que organiza a relação entre a elite política, o Estado e a sociedade civil, e este é o partido único ou o partido dominante na nova democracia. Que já vamos ver que em muitos casos sobrevivem, noutros com influências bastante importantes, noutros não. Ora bem, o principal problema da justiça de transição
E vocês reparem, no Brasil e praticamente à escala mundial, a Transitional Justice, justiça transicional, como nós dizemos, justiça transição, como se diz no Brasil, sofre daquilo a que nós podemos chamar de conceptual stretching, ou seja, de alargamento conceptual. Em grande parte porque justiça transição perdeu a sua origem inicial para ser hoje tudo o que diz respeito ao passado, para ser justiça transição no sentido das reparações que são feitas em sociedades em conflito ou em guerra civil, seja em África, seja, por exemplo, na África do Sul, com os legados de um sistema de apartheid, para além de ser um sistema, obviamente, de tipo autoritário e ditatorial, como era o sistema político sul-africano antes da democratização, ou muitos outros. E aqui é muito importante nós associarmos justiça de transição à transição. Ou seja, a definição mais narrativa e mais operativa para definir o que é o processo de transição é aquela que foi dada pelo Philip Schmitt e muitos outros, que é o período incerto, tenso, conflitual ou de negociação que separa a quebra do regime autoritário e a institucionalização da nova democracia. Porquê? Porque é o tipo de transição democrática que explica a natureza da justiça de transição nesse período. E reparem que por justiça de transição, eu já vou avançar um bocadinho mais à frente, a justiça de transição não é apenas a punição, não é apenas uma comissão de verdade. Não. A justiça de transição é muito mais, como já vamos ver, do que isso, e tem uma variedade muito maior do que isso. Portanto, a bem da clareza conceptual, nós devemos ligar claramente justiça de transição com a democratização, ou seja, como dizia o Bernardo O'Donnell, esse intervalo entre o regime político e o outro. Porquê? Porque é nesse período excepcional que se abre, ou não, a oportunidade de julgar o passado nas suas diversas maneiras, enquanto autonomia dos autores políticos. E nós sabemos perfeitamente qual é o passado desta dinâmica de justiça de transição. Nas transições por ruptura ou por ocupação, na chamada segunda onda de democratizações a seguir à Segunda Guerra Mundial, no fundamental, a Segunda Guerra Mundial esgotou todo o tipo, todas as variantes de justiça de transição que apontam para a punição. Ou seja, o primeiro grande laboratório político é na segunda onda de democratizações, não é na terceira. Não é no Bolsonaro e na ditadura militar, não é no Salazar e em Portugal, não é... enfim. Porquê? E eu vou ser muito rápido sobre este ponto de vista. Em primeiro lugar, porque tivemos modelos de democratização muito diferentes. O primeiro dos quais é o modelo de democratização por ocupação, Alemanha, Japão, em que existe um esforço democratizador por parte da comunidade internacional sobre a sociedade japonesa e o sistema político japonês, sobre, por exemplo, a Alemanha nazi, porque temos processos de justiça de transição com grandes reinvenções. Isto é muito importante, de legitimidades democráticas que fundam regimes políticos democráticos. O general de Gaulle, com o mito da libertação da França pelos franceses, a democracia cristã, os comunistas e os socialistas italianos, com a guerra civil entre fascistas e antifascistas e a libertação do nazismo. Portanto, a chamada segunda onda de democratizações esgotou muito aquilo a que nós poderíamos chamar a dimensão justamente mais punitiva de justiça e transição. Mas, mais uma vez, esgotou-a
enquanto justiça de transição. A consolidação das democracias nestes países significou, na maior parte dos casos, o abandono desta dimensão mais punitiva da justiça de transição. Ora bem, nós temos aqui, eu só queria sublinhar 2 pontos. E estes 2 pontos são os seguintes. Uma das hipóteses, que eu digo aqui, mais muitas vezes afirmada, falta aqui um F, do que demonstrada, que dominou muito a literatura das democratizações, é que nas democratizações por ruptura pactada, ou seja, naquelas em que a elite autoritária tem um papel central, os regimes democráticos têm um grande problema de legitimidade. Porque não são o produto da luta antifascista, não são o produto da luta anticomunista, não são o produto dos democratas. São, como todos sabemos, o produto de pactos entre elites autoritárias e reconversão de elites autoritárias e elites democráticas. Foi a propósito do Brasil, aliás, que a segunda pergunta é feita. O que é que significa para uma nova democracia herdar do anterior regime uma parte significativa da sua classe política? A qualidade dos políticos profissionais com valores autoritários e baixos níveis de lealdade para com a democracia têm percepções negativas junto, obviamente, das elites. Tem? Ponto de interrogação. Talvez não tenha. Esta pergunta feita pelos estudiosos iniciais dos processos de democratização não é confirmada pelos grandes estudos de opinião comparativos que são feitos, por exemplo, na Europa. Não há uma grande correlação positiva entre uma democracia baseada claramente na rejeição do passado autoritário, digamos o caso português, e uma democracia, como a espanhola, que não se baseou na rejeição do passado autoritário, do seu ponto de vista oficial, do seu ponto de vista das elites políticas, mas baseou-se num processo de negociação que durante cerca de 30 anos, mais ou menos, presidiu a fazer desaparecer o passado da elite política, de todos os ritos de comemoração. E, portanto, este tema é um tema bastante complexo. Por exemplo, que se reflete nos rituais de unificação da elite política muito claros em certos regimes pós-autoritários. Vou-vos dar 3 exemplos. Em Espanha, qual é o dia da democracia? É um dia que ninguém se lembra. É o dia da Constituição de 1977. Ninguém se mobiliza. Em Portugal, qual é o dia da democracia? É o dia 25 de abril. E toda a gente se mobiliza. As instituições políticas, as manifestações oficiais, os mass media. Há um dia. Esse dia é o dia 25 de abril de 1974. O Estado Novo morreu aí. E é claramente percepcionado pela sociedade. Qualquer estudo de opinião que é feito 40 anos depois em Portugal sabe que os portugueses manifestam orgulho em cerca de 74% em 2014, quando fizemos o último inquérito, no 25 de abril. Isso não acontece em Espanha. Ou seja, ninguém tem orgulho na Constituição de 1977. Ou seja, quando perguntados pelo mesmo exatamente sofrendo o mesmo inquérito. Portanto, é verdade que os estudos apontam para a diversidade democrática em termos de construção de símbolos nacionais democráticos e de uma memória oficial do passado autoritário. Mas os seus efeitos na cultura política, ou seja, naqueles que expressam valores mais autoritários ou valores mais democráticos, é muito difusa. Não temos, digamos, dados que possam comprovar de que democracias que nascem da ruptura e da clara afirmação do antifascismo e democracias que nascem pela ruptura pactada, ou seja, de movimentos difusos, como foi o caso no Brasil, independentemente dos movimentos pela democracia, de transição, digamos, pactada à democracia e com uma parte significativa da elite que colaborava na ditadura do partido dominante em reconversão democrática, ou no caso espanhol, em que uma parte do Partido Único
vai dar origem, no seu setor reformista, ao partido que vai ser dominante na democracia e mais tarde um dos partidos centrais da democracia espanhola, que é o Partido Popular, que as atitudes dos portugueses para com a democracia sejam de melhor qualidade que as atitudes dos espanhóis perante a democracia. Portanto, este é um tema relativamente complexo e que cultiva a chamada teoria da pedagogia democrática, ou seja, da socialização política democrática, mas eu não queria entrar aí. Evidentemente que a construção das novas democracias numa memória coletiva de ruptura é importante, como dizia o Valenzuela, cria aquilo que se pode chamar uma legitimação invertida. E essa legitimação invertida está sempre presente nas jovens democracias, apesar de algumas já terem 40 anos, como a portuguesa, nas jovens democracias, cada vez que existem erupções de memória. É o caso do Museu do Salazar, como eu indiquei. A maior parte dos comentadores, analistas, jornalistas que tomaram posição em relação ao Museu do Salazar é justamente em nome da legitimação invertida, ou seja, isso vai contra os valores do 25 de Abril. Evidentemente que os valores do 25 de Abril não existem, são basicamente aquilo que se pode chamar uma apropriação, evidentemente natural, do 25 de Abril. Bom, e é justamente por isso que as políticas do passado e o conceito de política do passado é importante. Porque as políticas do passado, que são inerentes às democracias liberais, ou seja, este processo no âmbito do qual as elites e a sociedade revê, negocia, desentende-se relativamente ao significado do passado autoritário e das justiças passadas, funciona fundamentalmente em termos daquilo que se espera alcançar na qualidade presente e futura da democracia. As chamadas políticas do passado têm pouco a ver com o passado. As políticas do passado remetem mais para o funcionamento, para a dinâmica, para a legitimação, para os conflitos nas democracias contemporâneas, que são ativadas politicamente e tendo em vista que o passado já tem, confessemos, um papel muito menor na dinâmica atual das democracias e das suas crises. Ou seja, o passado autoritário pode ser ativado, manipulado para atores sociais, políticos e eventos particulares, como partidos, identidades, grupos de interesse, que podem apoiá-los ou não numa determinada conjuntura. Ora bem, eu vou ser relativamente rápido para evitar a dispersão. O que é que nós entendemos aqui e que variações temos e como é que alguns estudos têm trabalhado a questão da justiça e transição. E como vão ver, ela é muito diferenciada. Em primeiro lugar, a mais comum, a da segunda onda de democratizações. Retribuição. Lustração. A tentativa, que é muito interessante do seu ponto de vista político, e do seu ponto de vista da história política, e do seu ponto de vista, inclusivamente, da explicação das motivações dos atores políticos, que é desnazificar, desfascizar, descomunizar. Ou seja, tentar reformar o aparelho de Estado, reeducar as elites, puni-las, as elites autoritárias, aprisioná-las, julgá-las, criminalizar e, enfim, todos conhecem os exemplos históricos dessa dimensão. Em alguns casos não foi preciso, como o Mussolini terminou justamente nestas etapas de transição, terminou sem judicialização, não é verdade, de cabeça para baixo em Milão. Noutros casos, nós assistimos a julgamentos, como o do general Pétain, enfim, e muitos outros na segunda onda de democratizações. O mesmo se vai passar na Europa Central e Oriental, com o fuzilamento de muitos fascistas e de muitos dirigentes fascistas durante esse período inicial, e atinge praticamente toda a segunda onda de justiça transicional após a Segunda Guerra Mundial. Porque, no fundamental, foi aí que quase estes tipos foram experimentados e inventados. Enfim, desde a Noruega, não é verdade, que julgou e fuzilou o seu dirigente fascista, a Holanda, enfim, os exemplos são.
O segundo tipo de justiça transicional, que já pertence em grande parte à terceira onda de democratizações, é a histórica. São as comissões de verdade. As comissões de verdade estão ao alcance, fundamentalmente, das transições democráticas por ruptura pactada. Não se pode fazer outra coisa. Em alguns casos acabou por se fazer, já com a consolidação democrática. O Chile, a Argentina e outras democracias pós-autoritárias, utilizando o sistema judicial, a autonomia do judicial e a legítima decisão das elites democráticas, fizeram uma revisão da legislação da amnistia para, obviamente, a punição dos aparelhos repressivos e dos aparelhos repressivos. Como é sabido, por exemplo, no caso do Brasil, isso não aconteceu, certas dimensões da lei da amnistia nunca foram postas em causa e, portanto, isso não acontece. Como nunca aconteceu em Espanha, por exemplo, não é? Em Espanha, a lei da amnistia manteve-se imutável até hoje e, por isso, não houve um único responsável da ditadura de General Franco que tenha sido punido ou julgado. Aconteceram até casos interessantes na Argentina, quando em Espanha isso ainda não tinha acontecido. Ou seja, exilados espanhóis, católicos espanhóis que foram, cujos torcionários acabaram por ser julgados, isso nunca aconteceu em Espanha. As comissões de verdade julgam talvez e são em 80% a única hipótese das transições por ruptura pactada. A maior parte das transições por ruptura não criaram comissões de verdade. Criaram comissões de denúncia, criaram verdades alternativas, muitas vezes oficiais e muitas vezes, evidentemente, de grupos da sociedade civil, mas muitas vezes oficiais, pelos manuais escolares, mas não criaram comissões de verdade. Há alguns países da Europa do Norte, pós-socialistas, não criaram comissões de verdade, mas criaram estruturas museológicas extremamente complexas, cuja legitimidade é muito complexa. Para vos dar uma ideia da gestão do passado, a Hungria, já em democracia, mas ainda sem o desvio autoritário que tem hoje, na verdade, a Hungria hoje, aquilo que nós chamamos um autoritarismo, digamos, um regime híbrido, já não é um regime democrático, muito embora esteja na União Europeia, é um regime que muitos chamam híbrido, outros chamam autoritarismo competitivo, isso ficará para outra altura, mas criou um museu oficial, que é o Museu do Terror, que tentou, colocando historiadores ao seu serviço, igualizar o fascismo, ou seja, os fascistas húngaros, na Segunda Guerra Mundial e o comunismo. E no Museu do Terror, por exemplo, temos, que é o equivalente museológico, uma espécie de comissão de verdade, muito embora as comissões de verdade existirem, sobretudo, a apurar os crimes das ditaduras, sem, evidentemente, qualquer consequência de tipo punitivo, mas em apêndice às comissões de verdade, nós temos muitas dimensões históricas de criar uma história que, de algum modo, contrarie a narrativa da ditadura. A maior parte das democratizações por ruptura pactada acompanham as que tiveram ruptura na dimensão reparadora, ou seja, na reabilitação das vítimas. Este é o aspecto mais comum que todas as democratizações têm, independentemente do tipo de democratização. Independentemente de ser continuista, no caso brasileiro, independentemente de ser por ruptura, no caso português, independentemente de ser por ruptura pactada, no caso espanhol, que é a reabilitação das vítimas no sentido, por exemplo, da sua reintegração dos seus direitos políticos, dos seus direitos sociais, dos seus direitos, muitas vezes, até de reabilitação no emprego, de reinserção na função pública, etc. A quarta é justamente aquela que, num certo sentido, assume mais a utopia dos processos de democratização perante uma ditadura, que é a questão da marginalização das elites autoritárias e colaboracionistas. São as comissões de depuração do fascismo italiano. São
as comissões de depuração do general de Gaulle em França, em Vichy. São os saneamentos em Portugal em 1974-75, durante a transição, em que funcionários públicos, professores universitários são submetidos a processos de saneamento, no caso português muitas vezes ilegal no sentido que são feitos, pura e simplesmente, eu era estudante nessa altura, são feitos pura e simplesmente por comissões, tal como a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas sem fuzilamentos, evidentemente, por comissões ad hoc, por partidos políticos anti-autoritários, por associações de estudantes, e que ensaiam num processo, como foi o português, de crise do Estado, ou seja, justamente procuram, na etapa de transição, a punição dessas elites autoritárias, dos professores colaboracionistas para com a ditadura, etc. E muitos foram e ficaram cerca de 8 anos, 10 anos, fora do sistema universitário, fora da função pública, etc. Mas esta dimensão administrativa, no fundo, concentra a utopia dos atores da democratização. Ou seja, a ideia de que é preciso desfascizar o Estado, descomunizar, descorruptizar não só os aparelhos repressivos, como também toda uma gama de administração pública que foi colaboracionista ou formada sem valores democráticos, justamente por estes regimes ditatoriais. E é talvez aquela que caracteriza a justiça de transição no período de transição e é aquela que desaparece mais rapidamente e que é substituída pela reabilitação. Existe uma enorme literatura sobre este tema que basicamente chega à seguinte conclusão. E esta conclusão é simples. Com a consolidação de uma democracia, o afastamento e a marginalização das elites autoritárias e colaboracionistas entra imediatamente em contradição com o funcionamento do regime democrático, mais cedo ou mais tarde. Em primeiro lugar, porque ele pode ser utilizado, e há estudos de caso muito interessantes sobre esse ponto de vista, justamente pelos novos partidos políticos, para abater inimigos políticos. Não é? Isso passou-se, por exemplo, na Europa de Leste. Há um estudo de uma grande, um grande estudo comparativo de uma politóloga norte-americana chamada Mónica Nalepa, e que analisa como é que os novos partidos democráticos ensaiam a chamada lustração e terminar com os direitos políticos daqueles que pertenceram à elite comunista para impedir que eles se reorganizem politicamente e se reconvertam no regime democrático. Ora, com a consolidação democrática, nós sabemos que uma parte significativa das elites autoritárias, sejam elas tipo socialista, sejam elas tipo pós-fascista, como a Itália, sejam elas tipo autoritário, de direita, associado ao fascismo, como em Espanha, uma parte muito significativa dos atores políticos da ditadura, que estão no Partido Único, por exemplo, reconvertem-se ao sistema democrático e, portanto, muito rapidamente, esta marginalização das elites autoritárias e colaboracionistas, a utopia de ressocialização entra em contradição com o funcionamento do sistema democrático. E a grande maioria da legislação de exceção, que nunca aconteceu em transições de tipo continuista, mas que aconteceram muitas vezes em dinâmicas de democratização por ruptura, muito rapidamente foram abandonadas. Eu gosto de dar um exemplo, que é talvez o exemplo mais interessante. O Ministro da Justiça, que na Itália fascista, vou dar um exemplo histórico longe, acabou com a legislação sobre os saneamentos, foi Togliatti, que era secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Para dar apenas um exemplo de como o processo de consolidação democrática implica o abandono destas práticas de lustração e de marginalização das elites autoritárias. Depois, claro, temos a institucional, que é a criação de instituições de tipo democrática e a dissolução das instituições políticas autoritárias. Praticamente todas as democratizações o fazem, com uma exceção muito complexa e que remete para os aparelhos repressivos. Na maior parte dos casos,
Só as democratizações por ruptura, a segunda onda de democratizações e algumas da terceira, é que dissolvem as instituições repressivas. Outras, a maior parte das continuistas, reorganizam as instituições repressivas, dotam-nas num controle político das instituições políticas democráticas. O caso mais evidente é o caso espanhol, onde a polícia política espanhola não foi dissolvida e integrada, digamos, na polícia civil e, em alguns casos, nos serviços de informação do próprio regime democrático espanhol, em grande parte com o pretexto real, efetivamente, da luta contra o terrorismo basco ou outro tipo de dinâmicas terroristas que aconteceram em Espanha. E esse é, de facto, o único. E, por último, temos algo que só se passou, aliás, na Europa do Sul e em Portugal, e que é um tema extremamente complexo, que é a justiça de transição redistributiva. Ou seja, quando a mudança de regime e a institucionalização da democracia se dá em conjunturas pré-revolucionárias, existem dinâmicas de nacionalização, dinâmicas de expropriação, que muitas vezes remetem para a elite social e económica associada ao regime autoritário, com esse tipo de legitimidade. Isso na Europa do Sul só aconteceu em Portugal, mas reparem, os processos de mudança de regime político, caracterizados por maior radicalidade, mesmo à direita do espectro político, praticam este tipo de justiça socioeconómica política. Talvez o exemplo mais impressionante, à direita, associado ao fascismo, seja o do general Franco, que a seguir ao fim da Guerra Civil e à institucionalização da ditadura, começou a expropriação, enquanto forma de justiça de transição autoritária, dos dirigentes republicanos e comunistas na Guerra Civil, muitos exilados e que viram uma parte significativa da sua própria propriedade, que é muito impressionante, tendo em vista que era um regime de direita e, portanto, muito associado aos valores, obviamente, da propriedade, e que mesmo assim o fez. Isto para vos dar uma ideia de duas coisas, acima de tudo. Que a maior parte destas dimensões de justiça de transição só estão ao alcance das transições por ruptura, daquelas em que a elite autoritária é esmagada e deslegitimada num processo de transição, e só as históricas, reparadoras e institucionais, evidentemente, estão ao alcance das transições, das democratizações por ou continuistas ou por ruptura pactada com a corrupção. Bom, e vou evitar a Espanha e o Brasil para chegar muito rapidamente a algumas conclusões. Em primeiro lugar, a justiça de transição é algo que tem que ser sempre associado às dinâmicas de transição, ou seja, à dinâmica de mudança de regime. Muitas vezes nós falamos de justiça de transição a propósito de, por exemplo, dos julgamentos no Chile recentes dos militares, ou, por exemplo, na Argentina. Mas aí nós estamos a falar fundamentalmente de políticas do passado. Decisões que as democracias tomam muitos anos depois da transição, muitas não tiveram a oportunidade de fazer durante a transição, e que, como eu expliquei, a qualquer momento podem decidir, com legitimidade democrática, dinâmicas de reparação ou dinâmicas mesmo de punição herdadas justamente dos legados do passado. Mas essas decisões remetem muito mais para o funcionamento contemporâneo das democracias do que para uma justiça de transição que é feita nesse período excepcional
entre um regime e o outro, muitas vezes tem a ver com o passado. É o que se passou em França. Em França, por exemplo, há cerca de 15 anos, houve o chamado affaire Touvier, ou outros, ou seja, a descoberta de altos funcionários colaboradores com o nazismo e que foram julgados e condenados ao abrigo de legislação contemporânea produzida pela comunidade internacional e pelas democracias contemporâneas, como, por exemplo, ao abrigo de legislação como os crimes contra a humanidade e outros que foram, entretanto, desencadeados pela comunidade internacional de democracias. Portanto, estamos mais a falar de políticas do passado do que propriamente de justiça e transição. Depois, algo que me parece ser muito importante, que é com a consolidação democrática, com os compromissos, em muitos casos existe uma dinâmica de esquecimento. Vou-vos dar só, na conclusão, exemplos. Muitas vezes, a única dinâmica contrária a esta são aquelas que remetem para atitudes da sociedade civil. A lei da memória histórica, 40 anos depois da transição democrática em Espanha. A lei da memória histórica, aprovada com dificuldade em Espanha, por um governo socialista e que, no fundamental, quer apenas desfascizar os símbolos do franquismo, como o Val dos Caídos, retirar-lhe a componente autoritária, fascisante, que estava presente nos Val dos Caídos. Retirar o general Franco, justamente daquela tumba mais ou menos dourada em que o franquismo o deixou. E igualizar um pouco a memória da democracia com a memória do franquismo, 40 anos depois, é um facto que foi, em grande parte, o produto de dinâmicas da sociedade civil. De dinâmicas a nível municipal, à revelia, inclusivamente, e depois legalizadas, como, por exemplo, a dinâmica das fossas comuns, da guerra civil e da restauração, digamos, em cemitérios dos fuzilados pelo franquismo durante a Guerra Civil e após a Guerra Civil. Mas isto são episódios relativamente raros e que apontam, sobretudo, para as políticas de memória e não para dinâmicas de punição. A consolidação democrática quase sempre significa uma dinâmica de relativo esquecimento, a não ser nos regimes políticos democráticos que se basearam nestas transições por ruptura e, portanto, fixaram uma memória oficial, justamente, da libertação do autoritarismo, muitas vezes condicionando, inclusivamente, no caso do passado ser socialista, os pós-comunistas, no caso das ditaduras serem associadas à direita, a direita conservadora, inclusivamente levando-a a também participar dessa dinâmica de legitimação anti-autoritária que foi criada justamente por estas tradições democráticas. E por último, e termino aqui, a relação entre justiça, transição e qualidade da democracia. A justiça de transição, ou seja, o impacto que tem a deslegitimação do passado autoritário, tem um papel relativamente pequeno na qualidade da democracia e na qualidade das instituições democráticas contemporâneas. A dinâmica de transição, sim, sob o ponto de vista institucional, mas sob o ponto de vista das atitudes da cidadania, ou seja, a qualidade da democracia agora não enquanto conjunto de instituições e de relação entre instituições, mas perante atitudes democráticas, atitudes anti-autoritárias, valores anti-autoritários que caracterizem uma sociedade dada, uma sociedade pós-autoritariedade, não tem grande impacto. Ou seja, o que nós verificamos é que a existência de justiça de transição mais punitiva não tem um impacto muito significativo nas atitudes da cidadania 40
ou 45 anos depois. É isso que nos dizem, num certo sentido, os grandes inquéritos comparativos, pelo menos a nível europeu, e os dados comparativos a nível europeu. E, portanto, vale a pena salientar, mas não é a altura para o fazer aqui, mas noutra mesa redonda que nós temos, que a emergência de novos partidos populistas, de novos partidos inclusivamente autoritários, não são um legado dos regimes autoritários anteriores, nem propriamente são maiores onde não existiu justiça de transição e menores onde existiu justiça de transição. E vou-me ficar por aqui, que acho que já falei mais do que